Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo nos últimos resultados financeiros do Banco Itaú para entender o que está acontecendo por lá. Mas antes de mais nada, aquele aviso super importante, né? Tudo que a gente vai conversar aqui tem um objetivo puramente educacional, ok? Isso não é, de forma alguma, uma recomendação de investimento. Bom, vamos ao que interessa. O Itaú divulgou um lucro líquido recorrente de 11,9 bilhões de reais. E essa palavrinha recorrente é fundamental. Significa que a gente está olhando só para a operação principal do banco, sem aqueles ganhos ou perdas que acontecem uma vez só. É um número que, sem dúvida, impressiona bastante. E só para a gente ter uma ideia da dimensão disso, estamos falando do maior banco da América Latina em total de ativos. Ou seja, ele não é só um gigante no Brasil, a relevância dele é continental. Por isso, os resultados do Itaú acabam sendo um verdadeiro termômetro para o setor financeiro como um todo. Ok? Para a gente conseguir entender bem esse resultado, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos ver por que esse trimestre foi tão bom. Depois, a gente vai investigar de onde está vindo esse lucro todo, como o banco opera com tanta eficiência, como ele gerencia os riscos e, por fim, o que dá para esperar daqui para frente. Então, vamos lá. Vamos começar pelo destaque do trimestre, a rentabilidade. O que exatamente fez esses resultados serem considerados tão fortes? A resposta está no indicador-chave. Porque, poxa, 11,9 bilhões é um número gigantesco, claro, mas como a gente sabe se isso é realmente eficiente para o tamanho que o banco tem? Afinal, um lucro grande num negócio gigantesco pode não ser tão impressionante assim. A pergunta de verdade é, qual é o retorno que o banco está gerando sobre o capital que foi investido nele? E é para isso que serve o tal do ROI, o retorno sobre o patrimônio líquido. Essa métrica mostra, de um jeito bem direto, quanto de lucro o banco consegue gerar para cada real que os acionistas investiram na empresa. É, sem dúvida, o principal termômetro de rentabilidade de um banco. Essa analogia do padeiro é ótima para entender. O ROI funciona exatamente assim, como se fosse um medidor da febre de lucratividade de um negócio. Quanto mais alto ele for, mais saudável e mais capaz de gerar valor a empresa é. E olha só que interessante o desempenho do Itaú. O ROI atual, de 23,3%, não é só bom, ele está acima da própria média histórica do banco, que já era considerada muito forte. Para se ter uma ideia, no setor bancário, um ROI acima de 20% já é visto como um nível de altíssima performance. Certo, já entendemos que a rentabilidade está nas alturas, mas vamos dar um passo adiante. De quais áreas específicas do banco está vindo todo esse dinheiro? De forma bem simples, o lucro do Itaú vem de duas grandes avenidas. A primeira, mais tradicional, é a margem com operações de crédito, ou seja, o que ele ganha emprestando dinheiro. A segunda é uma combinação das receitas com serviços, tipo tarifas de conta, cartões, com a operação de seguros. Agora, aqui a coisa fica impressionante. Olha só a diferença de rentabilidade entre os segmentos. Enquanto a área de crédito tem um ROI de 14%, a parte de serviços e seguros entrega um ROI espetacular de 48%. Mas por quê? É que serviços e seguros precisam de muito menos capital do banco para funcionar. Isso torna cada real de receita muito mais lucrativo. Então, o ponto principal aqui é o seguinte: a carteira de crédito é enorme, é o coração do volume do banco sem dúvida. Mas o verdadeiro motor da rentabilidade, a máquina de gerar lucro com eficiência, é a área de serviços e seguros. Entender de onde vem o lucro é só metade do caminho. A outra metade, que é tão importante quanto, é entender como o Itaú consegue ser tão rentável. E isso nos leva direto para a gestão de custos do banco, a sua eficiência operacional. Essa tabela mostra uma coisa incrível. Desde 2019, as despesas do Itaú cresceram muito menos que a inflação do período. Na prática, isso quer dizer que o banco teve uma redução real de custos de 22%. E como isso foi possível? Principalmente por causa dos grandes investimentos em tecnologia e digitalização que deixaram os processos muito mais ágeis. No universo dos bancos, a gente mede isso com o índice de eficiência. A lógica dele é bem simples. Ele mostra quantos centavos o banco precisa gastar para gerar R$ 1 de receita. Então a regra é clara: quanto menor o índice, mais eficiente é o banco. E o gráfico não deixa nenhuma dúvida, né? O índice do Itaú está melhorando ano após ano. Isso prova que as receitas estão crescendo num ritmo mais forte que as despesas. É o resultado direto da transformação digital que permite ao banco atender cada vez mais clientes sem precisar aumentar os custos na mesma proporção. Bom, um banco pode ser super rentável e eficiente, mas se não souber gerenciar bem os seus riscos, nada disso adianta. Lucratividade sem segurança não vale nada. E é aqui que a gente vê a gestão de risco mais conservadora do Itaú em ação.
O índice de inadimplência, que é aquele que mede os atrasos de pagamento acima de 90 dias, está em apenas 1,9%. É um patamar muito baixo que se destaca bastante quando a gente compara com a média do mercado. Isso mostra a qualidade da carteira de crédito do banco. E mais, só 3% de toda a carteira de crédito precisou ser renegociada. Isso é um sinal de que a base de clientes é financeiramente saudável, o que é resultado de uma política de concessão de crédito bem criteriosa ao longo do tempo. O resultado de tudo isso é um custo de crédito baixo, de apenas 2,6%. Na prática, o banco gasta pouco com provisões para devedores duvidosos, o que acaba protegendo diretamente o lucro lá no final. Certo, já vimos que o presente do banco é muito sólido, alta rentabilidade, eficiência e baixo risco. Mas e o futuro? O que esses números todos podem indicar para os próximos meses? As projeções indicam um lucro anual que pode chegar a 46 bilhões de reais. Para completar, o banco ainda tem um excesso de capital de 1,7 bilhão. Juntando as duas coisas, existe um potencial bem claro para o pagamento de dividendos extraordinários, o que costuma agradar bastante quem investe com foco em renda. Resumindo a história, o Itaú entregou um trimestre fortíssimo, com uma rentabilidade alta e uma eficiência que só melhora, tudo isso com uma gestão de risco muito bem amarrada. A questão que fica é, com um desempenho que parece impecável, em quais pontos quem investe deve prestar atenção daqui para frente? E agora, queremos saber a opinião de vocês. O que acharam dessa análise? Deixem aqui nos comentários. E não se esqueçam de se inscrever no canal para mais conteúdos como este.